Oi, me pergunta essa, até quando vaias a cultivar tu jardim de amargura, rancor, ressentimento, dolor? Não sabeis que toda planta que não plantou nosso Padre Celestial será desarraigada, irá arrojada ao fogo? Hoje tens a oportunidade de desarraigar essas plantas que plantaste em tu jardim. Hoje tu tens essa oportunidade. Desraiga essa planta que plantaste sem que você percebesse, porque muitas vezes isso nos passa, não? Então, hoje tu tens a oportunidade de desarraigar essas plantas que plantaste em tu jardim, em seu coração. Olá, mulheres em processo de cura para curar, sejam bem-vindas ao nosso primeiro episódio do nosso podcast com o nosso T de las 4. Estaremos aqui todos os verdes a partir deste horário, das 4. Sim, estaremos com o nosso T. Vamos estar sempre falando sobre um tema, sim? E antes, eu quero saudar-lhes, sim? Lhes saluda sua amiga e missioneira Márcia. E o nosso tema de hoje é o peligro de cultivar um jardim de amargura. Um peligro de cultivar um jardim de amargura. Está cultivando seu jardim? Está cultivando seu jardim de amargura? Não. Não podes. Vamos estar falando sobre isso. Sabia que há muitas pessoas cultivando seu jardim de amargura, ressentimento e que todos os dias, por incrível que pareça, todos os dias regam tu jardim, principalmente à noite. A noite é o momento favorito de regar o jardim. Salomão disse sobre todas as coisas: guarda tu coração, porque dele brota as fontes da vida. E Jesus também disse que do coração saem os malos pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os hurtos, os falsos testemunhos, as calúnias, as blasfêmias. Mira que tantas coisas podem sair de nosso coração. Que tantas coisas. Por causa disso, não? Que Jesus sempre está frisando ao nosso coração. Temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Em nossa oração, temos que pedir ao Senhor que blinda o nosso coração e pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a limpar este jardim, a sacar, a desarraigar essas plantas do nosso jardim. Estamos quase regando a fim de ano e minha pergunta é: terminará com o mesmo jardim que empezaste a fazer 2, 4, 6, 10 anos com as mesmas plantas e regando todos os dias preciosos? Não, eu espero que não. Eu espero que não termine este ano. Que saca, que desaiga, sim? Eu também um dia tive um desse jardim que todos os dias regava, principalmente à noite. Até que um dia tive que despertar e começar a limpar esse jardim. Confesso a vocês que solita não consegui. Solita nenhuma pessoa consegue. No começo da limpeza houve uma certa resistência, porque sempre há uma resistência. Tudo que nós outras vamos fazer, coisas novas, cambiar de ambiente, de lugar, há uma resistência. Mas como havia dado o livro acesso para o Espírito Santo fazer a limpeza, hoje o que eu cultivo são os frutos do Espírito Santo. Cada dia cultivando um a um. A Bíblia nos conta uma história de uma jovem que cresceu sem seus padres, não, com a ausência de seus padres. Ela tinha toda excusa
para tomar um outro rumo em sua vida. Ela tinha toda excusa. E seu nome é La Reina Esther. Tinha tudo para cultivar seu jardim de amargura, rancor, ódio de sua vida contra Deus, enojada contra Deus, como muitas pessoas têm se encontrado neste momento enojados com Deus, enojadas com Deus, por perdas, por situações que têm vivido, que estão vivendo e acaba se enojando com Deus. E a Esther poderia e pudo haver se convertido em uma jovem rebelde, transformada em uma mulher amargada, insuportável, porque é isto que passa com todos nós outros que cultivamos um jardim de amargura. Nos tornamos insuportáveis. Então, ela podia culpar a Deus e dizer que estava amargada, ressentida, porque não la deixaram crescer com seus padres. Como há muitas pessoas também que têm as suas excusas, não? Porque têm vivido certa situação ou não cresceram com seus padres, foram rechaçados, não? Então, Deus levou seus padres, Deus levou os padres dela. Podia levar a amargura como Noemi, levou em seu coração. A Esther poderia levar, porque Noemi levou em seu coração, echando a culpa a Deus, por levar a seu esposo e filhos. Incluso, ela cambiou seu nome. A amargura estava tão grande no coração de Noemi, que por causa que seu esposo morreu, seus filhos morreu, então se Noemi, ela cambiou seu nome. Quando ela regressou, voltou para sua terra, as pessoas que encontrava ali, as pessoas se alegravam, não com o regresso dela, mas ela simplesmente dizia para as pessoas: não me chama Mara, não me chama Noemi, para que não chamara ela de Noemi, senão chama de Mara, porque em grande amargura Deus havia posto em ela. Então, ela estava amargurada, ela estava cultivando ali o seu jardim de amargura. Ela via como Deus é o culpado de toda a situação que ela havia passado. E a Bíblia também não nos diz a que idade Esther perdeu seus padres. Só informa que era órfã. Esther pôde haver se rebelado contra seu primo Mardoqueu, que foi o que acolheu, que pegou, não a quem criou como uma hija amada, como uma hija. Era só um primo. Então, quando lemos a história de Esther, perguntamos onde estavam os abuelos, os tios maternos e paternos de Esther. Rico, um T, muito rico. Então, nos perguntamos se ela foi rechaçada por eles. Sabemos que isto sucede muito, Quantos ninhos perdem seus padres e muitos da família rechaçam, não querem, ou se os querem, os maltratam, Há quantas pessoas hoje feridas porque têm sido maltratadas, rechaçadas por familiares? Porque aqui, o único que parece é seu primo, que lá levou para criá-la. Então, Esther provavelmente tinha suficientes razões para crescer cultivando seu jardim com suas pequenas plantas e regando-las todos os dias. E é o que muitas pessoas têm feito, regando todos os dias suas plantitas, de amargura, de ressentimento. E ela poderia perder o que Deus lhe tinha preparado, que era ser reina de seu povo.
Há muitas mulheres que têm errado de viver o propósito de Deus. Há muitas mulheres para cultivar seu jardim. Passam noites em claro, né? Em bela, regando seu jardim com lágrimas, recordando o que fizeram, recordando o que poderiam haver hecho, né? Estão enraizadas em seu passado, né? Não desprendem do passado, vivem desconfiadas de todos, colocando, né, uma barreira sem permitir que nada se acerque a ela, convertendo-se muitas vezes em uma dama de hierro. Então, muitas han sido duras consigo mesmas. Há muitas mulheres que têm sido duras consigo mesmas, têm se privado de viver o que Deus tem para elas, o propósito. E entendo que não deve haver sido fácil viver e passar por lo que passaste, né? Pero tampouco é certo que permitam que o sofrimento dicte suas vidas, desfazendo todo o propósito pelo qual vieste a esta terra. E nós outras nunca podemos nos colocar como vítimas, mas nós outras temos que colocar como vencedoras, né? Tu não é vítima, tu não é vítima, tu é uma guerreira. Eu conheço uma mulher que foi minha líder de célula, que ela foi violada por parentes cercanos e ela carregava uma raiz do ódio e da amargura e o ressentimento tão grande que ela não suportava escutar a voz desta pessoa. Até que um dia ela encontra com Jesus, né? Porque quando nós outras encontramos com Jesus, tudo cambia na nossa vida. Por mais heridas que estamos, né? Por mais heridas que estamos, por mais dolidas que estamos, mas quando nós outras encontramos com Jesus, há um câmbio total. E isso se passou com a minha líder, ela encontrou com Jesus. E quando ela encontrou com Jesus, ela pôde compreender, né? E o perdão ali que ela liberou, né? Que é o melhor que nós outras fazemos, liberar o perdão. Então, o perdão que ela liberou não foi da noite para o dia, né? Que ela recebeu a Cristo. Não foi. Foi ao pouco a pouco que ela foi liberando o perdão. Não é porque eu recém me entrego a Cristo, né? Eu vou já estar liberando, soltando o perdão por completo, né? E não é assim. Nós outras passamos pelo processo. Todas nós outras passamos pelo processo, porque não é fácil. Não é fácil você ser violada por quem você mais ama, né? Não é fácil você ser traicionada. E eu não hablo solamente de violação sexual, mas uma violação de golpes, né, física. Então, não é fácil. Não é porque recém recebemos a Cristo, né, como nosso suficiente Salvador, glória a Deus por isto, mas nós outras agora vamos passar por um processo. Um processo que é da liberação, soltarmos o perdão. E isso é aos poucos, e isso aconteceu com ela. Quanto mais ela se cercava a Deus, mais ela compreendia o poder sanador de cura, o perdão. Porque é isso que nos passa. Quanto mais nós outras nos acercamos a Deus, mais nós compreendemos, não, o poder sanador da cura do perdão. E essa cura, mulheres em processo de cura para curar, só depende de nós outras. Nós outras temos a chave em nossas mãos. Não pode estar vivendo em esse cárcere espiritual. Não pode.
você tem que decidir se você vai estar vivendo nesse cárcere espiritual, né, por toda a vida. Ou você vai permitir que o Espírito Santo comece a trabalhar em seu coração. Né? Necessita de ajuda, necessita de conselhos, necessita de liberação. Isso que necessita, quando nós outros buscamos a ajuda, né? Porque é necessário, necessita romper essas cadenas que te prende ao passado. Eu também estive presa ao meu passado. Eu tinha um quaderno, não? Que tinha anotado ali as pessoas que haviam me herido, né? Havia me herido. E eu tinha um quaderno que estava o nome dessas pessoas. E em mim, não? É que o meu desejo era vingar dessas pessoas, a cada um dessas pessoas, porque ainda não havia me acercado a Cristo como deveria acercar, porque a partir do momento que eu me acerquei e comecei a compreender, não, o poder do perdão, né? O poder do perdão, então ali eu fui rompendo essas cadenas que me prendiam ao passado e fui liberta. Então, necessita desarraigar. Toda planta que não plantou nosso Padre Celestial tem que ser desarraigada de nossas vidas. Tem que ser desarraigada de sua vida. Desarraiga do seu jardim, amadas mulheres em processo aí de cura. Não? Você que conhece a Cristo há muito tempo, mas ainda não liberou, ainda está sem liberar, né? E necessita liberar o perdão. Então, necessita desarraigar. É necessário desarraigar aí. Não? É necessário desarraigar essas plantas que o nosso Padre não plantou. Necessita liberar o perdão. E todas essas coisas você vai conseguir compreender este poder sanador de cura, né? O perdão, que é o perdão, quando você se acercar a Deus, né? Quanto mais você se acerca a Deus, mais o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas você tem que permitir, né? Que muitas vezes nós outras pedimos, né? Ou clamamos, oramos, e depois, nossa, mas eu não consegui, eu estou orando ao Senhor, mas eu não consegui. Mas será que realmente você está liberando o seu coração? Está liberando para que o Espírito Santo te saca desse cárcere espiritual, que o Espírito Santo te perdona? Porque nós outras temos que dar liberdade, né? Teremos que dar liberdade ao Espírito Santo, porque para que ele rompe as cadenas. Então, tu necessita romper essas cadenas que te prende ao passado. Necessita desarraigar, né? Como eu disse, que toda planta que não plantou nosso Padre Celestial tem que ser desarraigada de sua vida, né? De sua vida, desarraigada do seu jardim, não? A planta deu ressentimento, rancor, amargura, raiva, ira, ódio. Não queda cultivando isto. Isto é um veneno para a sua vida, para a sua alma, para o seu corpo, né? Porque além disso tudo, esses venenos atacam o seu corpo, atacam a sua saúde mental, atacam a sua saúde física, atacam sua saúde espiritual, né? Sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. Isto é um veneno para o seu relacionamento primeiro com Deus, depois com os homens, com as pessoas, com a família. Não vale a pena, porque a maior prejudicada é você mesma. Nada mais, nada mais. A única que não está vivendo de vitória em vitória eres tu, mulheres, eres tu. Então, necessitas liberar o perdão. Sim? Então, graças, mulheres, por sua companhia em esse primeiro episódio de podcast com eu te de las 4.
rico ter. E te espero em o próximo episódio. Recorda, seu coração não foi hecho para cultivar plantas de amargura. Foi hecho para amar e ser amada. Bendiciones. Tchau.